Saudações dermatológicas. Meu nome é Tiago Gondim, eu sou médico dermatologista, coordeno as pós-graduações em dermatologia do Colégio Brasileiro de Medicina e Saúde. E vamos dar sequência ao nosso curso de histopatologia dermatológica com sua aula número 17. Então, lembrando que nós seguimos o manual e atlas de histopatologia da pele de Lever. E lembrando também que a histopatologia é tema bastante importante, é tema vencedor na formação do dermatologista. Então, o dermatologista ele deve procurar entender sobre a histopatologia. A pele ela reage de forma muito semelhante a noxas muito diferentes. Então a histopatologia vai terminar por nos ajudar em grande parte com a descrição da fisiopatologia, ou seja, a impressão do problema nas células da pele. Então, dando sequência ao nosso aprendizado, dando sequência com a aula número 17, nós vamos avaliar as dermatites perivasculares superficiais, agora às custas dos eosinófilos. Eu poderia até dizer às custas dos linfócitos com eosinófilos, visto que o infiltrado inflamatório linfocítico, ele também é bastante presente. E ele vai ser somado aos eosinófilos, nessa dermatite perivascular superficial com eosinófilos. Então, vejamos que vamos escolher a erupção medicamentosa morbiliforme como o protótipo dessa dermatite perivascular superficial com eosinófilos. As características que podemos apontar em relação a essas erupções medicamentosas morbiliformes, ou seja, que acontecem deixando áreas de pele sãs, então nós temos ali um exantema, um rash que autoriza pele sã entre as peles afetadas, entre os espaços de pele afetados. Então, estão bastante relacionados à utilização de fármacos, principalmente os antibióticos antimicrobianos. E a sua característica é exatamente a da erupção morbiliforme. Então, nós temos ali uma dermatite perivascular superficial, essa dermatite com eosinófilos, ou seja, nós temos uma lesão ao redor dos vasos, nós temos uma infiltração ao redor dos vasos, essa infiltração sendo principalmente por linfócitos e eosinófilos. Como a infiltração por eosinófilos não é algo tão comum, não é algo tão visível, eu diria normalmente, nós temos que essa dermatite ela é categorizada como sendo uma dermatite perivascular superficial. Então vejamos algumas fotografias onde a gente vê o rash. Alguns autores brasileiros eles não gostam do termo rash, exatamente porque o termo rash referencia uma terminologia internacional, americana. Então nós utilizamos mais o exantema, né? Nós utilizamos mais o eritema. Então esse exantema é um exantema morbiliforme, onde eu tenho áreas de pele sã entre as áreas de pele afetadas. Então aqui nós temos uma lesão
perivascular às custas de uma infiltração que a gente tem linfócitos e eosinófilos, e os eosinófilos eles caracterizam essa estruturação. Lembrar que também vamos ter edema entre as fibras colagênicas, edema na derme, vamos ter vasodilatações e muitas vezes vamos ter alteração de epiderme também. Vamos ter ortoceratose, vamos ter uma acantose, vamos ter uma espongiose na epiderme. Então aqui nós temos uma foto comum aí nas viroses, comum nas reações de hipersensibilidade, comuns nas alterações de farmacodermias. Então, lembrando aqui as alterações também de alergias, né? As reações imunoalérgicas que podem cursar com esse tipo de alteração. Então, aqui nós temos uma alteração morbiliforme, onde temos alterações seguidas ou entremeadas de não alterações. Então, peles sãs e peles não sãs. Pele sã e pele não sã, lado a lado. Então, esse tipo de fotografia é muito comum nas farmacodermias. Então, pele sã e pele não sã, que é o exantema morbiliforme. E a gente viu, né, ao longo aqui das fotografias, que essas lesões da pele elas podem coalescer, elas podem se juntar. Então, em termos de histopatologia, em termos histológicos, nós vamos ter um infiltrado perivascular. Esse infiltrado perivascular ele é variável. A gente já viu que os eosinófilos são importantes, mas que os linfócitos também vão acontecer. E claro, nós vamos observar muito mais linfócitos do que os eosinófilos. Mas o que caracteriza essa dermatite perivascular superficial é a presença desses eosinófilos, às vezes até de neutrófilos. Vamos ver a seguir. Então, esse infiltrado ele é variável e muitas vezes é um infiltrado esparso às custas de linfócitos e eosinófilos. Os eosinófilos podem inclusive estar ausentes nessas patologias, como na erupção medicamentosa morbiliforme, mas não justificaria o termo dermatite perivascular superficial com eosinófilos, já que existiria aqui a ausência dos eosinófilos. Então, o que eu quero dizer é que na erupção medicamentosa, nós podemos ter apenas o infiltrado linfocítico. Então, existe vacuolização, ou pode existir vacuolização, da junção dermoepidérmica com poucas células epidérmicas apoptóicas. Então, poucas células vão entrar em apoptose. Essa vacuolização já é um processo degenerativo dessas células da junção dermoepidérmica. E aqui nós lembramos que no eritema multiforme, né, as células epidérmicas disceratóticas, ou seja, aquelas células arredondadas, aquelas células que perdem a conexão na epiderme com as outras células queratinocíticas. Então elas ficam arredondadas, enquanto as outras células estão aqui ainda presas umas às outras pelos seus desmossomos. Então, na histologia, nós conseguimos ver um infiltrado superficial. Temos aqui a epiderme, mostrando alguns pontos, possivelmente com espongiose.
Mas nós conseguimos ver que o colágeno na derme ele está espaçado. Existe líquido, existe edema, nós conseguimos ver vasos dilatados, nós vemos o infiltrado. A princípio, com essa cor basofílica, essa cor mais escura, nós acreditamos em linfócitos. Mas na aproximação, nós conseguimos ver, além dos linfócitos, linfócito, 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 nós conseguimos ver eosinófilo, essa célula de citoplasma eosinofílico, citoplasma vermelho. E daí o seu nome de eosinófilo, porque o seu citoplasma é bastante eosinofílico. Então conseguimos ver algumas células eosinofílicas. Então, repetindo, nós temos o infiltrado linfocítico e eosinofílico, nós temos espaçamento desse colágeno, o colágeno aqui está hidratado, existe água entre as fibras colagênicas, existem algumas vasodilatações observáveis, existe um processo inflamatório, um processo de infiltração. Aqui nessa fotografia mais aproximada, nós conseguimos ver eosinófilos. Esses eosinófilos na epiderme, às vezes eles conseguem, num processo de exocitose, se posicionar na epiderme. Vemos aqui outros citoplasmas avermelhados, configurando também eosinófilos. Vemos grande hidratação, grande edema na realidade da derme, então esse colágeno afastado, uma infiltração importante aqui linfocítica, e essa infiltração superficial, bem próximo à zona de membrana basal, onde vemos aqui um possível aspecto vaculizado dessa junção dermoepidérmica. Então a gente viu que existe essa possibilidade de vaculização. E aí, quando observamos a junção dermoepidérmica, a gente vê essas áreas mais claras que podem se dever ao processo de vaculização, áreas claras na epiderme, que podem compreender a espongiose, a hidratação, quer dizer, o líquido entre as células. E a infiltração linfocítica, que é mais importante, algumas células aqui vermelhinhas, eosinofílicas, que são os eosinófilos. Vasos dilatados. Então, nós temos, em resumo, que a epiderme ela pode estar acantótica, ou seja, aumentada. Esse aumento da epiderme pode ser às custas, sim, de espongiose. O infiltrado inflamatório dérmico perivascular denso, muitas vezes denso. Não necessariamente, mas muitas vezes denso. A derme papilar edematosa, a gente conseguiu ver aqui em vários momentos esse edema na derme papilar.
vasos dérmicos de paredes espessas com infiltrado denso em seu entorno. Obviamente, quando a gente fala em denso, a gente está falando de uma lesão um pouco mais avantajada. E aí vimos que os linfócitos são bastante numerosos e conseguimos ver eosinófilos, às vezes de uma forma mais tímida, às vezes de uma forma mais expressiva. Aqui a gente consegue ver o infiltrado denso, superficial. A gente consegue ver eosinófilos nesse infiltrado linfocítico em sua predominância. A gente consegue ver vasos com paredes espessadas. A gente consegue ver espongiose da epiderme. Pode haver exocitose de eosinófilos para a camada epidérmica. Na reação urticarial alérgica, a gente tem quadro histológico similar ao que a gente viu até agora. É uma dermatite perivascular também com eosinófilos. E vejamos agora outra dermatite perivascular superficial também com eosinófilos. A urticária. Então, a urticária é uma patologia extremamente comum, uma patologia muito ligada à alergia, uma patologia que desenvolve placas, pápulas eritematosas, efêmeras, chamadas urticas, que são edematosas. Então são pápulas, são placas transitórias, às vezes relacionadas a prurido. Grande parte da população apresentou ou irá apresentar urticária ao longo de sua vida. Alguns deles até poderão desenvolver angioedema, que é esse edema de tecidos mais profundos, do tecido celular subcutâneo. E o edema, então, é algo importante na histologia, como a gente viu nas patologias anteriores. A gente tem essa patologia urticária sendo dividida em aguda e crônica. Lembrar que a urticária aguda é aquela urticária que a gente tem até as 6 semanas. Depois de 6 semanas, nós designamos como urticária crônica. O que é importante ressaltar sobre essa questão da urticária aguda e urticária crônica? É muito comum que não consigamos fazer o diagnóstico etiológico da urticária crônica, ou seja, a nossa maior chance é quando nós temos uma urticária até 6 semanas de fazer o enlace etiológico da mesma. Então a urticária ela pode acontecer por diversas situações, de alimentos à malignidade. O sujeito pode ser alérgico a um alimento, ou ele pode ter a urticária por causa de alguma situação de distúrbio imunológico na malignidade. Passando aí por vibrações que podem provocar urticária, por calor que pode provocar urticária, por ansiedade que pode provocar urticária, por atividade física que pode provocar urticária, por frio que pode provocar urticária, por água. Nós também temos a urticária aquagênica. Então, tudo isso pode provocar urticária.
Então aqui nós temos uma placa. Essa placa, ela traz ali uma vasodilatação, então nós vamos ter uma coloração avermelhada por causa da vasodilatação. Elas coalescem, essas pápulas elas coalescem, elas vão se juntando e formam esse edema da derme. Esse edema pode passar para a epiderme, mas é um edema rápido, é um edema efêmero de algumas horas, às vezes de poucas horas. Às vezes pruriginosa. Então aqui nós temos edema. Isso acontece normalmente pela degranulação dos mastócitos. Aquela célula que mostra metacromasia. Então, placas. A gente consegue ver aqui os folículos pilosos tracionando a pele. Então, os orifícios dos folículos funcionam como se fossem aquelas almofadas que têm botões. Então, são estruturas que podem atingir todo o corpo, são estruturas que podem inicialmente apresentar apenas a característica papulosa, mas que isso pode evoluir, e normalmente evolui. A gente pode ter algumas associações, como por exemplo a urticária vasculite. E o dermografismo está muito presente na urticária, que é a vasodilatação quando da compressão da pele. Isso provoca degranulação mastocitária, vasodilatação e, por exemplo, ao simples movimento de compressão aparecem pápulas. Até o movimento de escrever sobre a pele vai trazer a formação de linhas elevadas. Então, em termos de histologia, a gente já previa que haveria edema dérmico. Então, edema dérmico intersticial, dilatação das vênulas com edema do endotélio. Existe uma escassez de células inflamatórias, então nós não vamos notar aquela presença de infiltrado linfocítico como notamos nas anteriores, embora seja uma dermatite perivascular superficial com eosinófilos também. A participação dos mastócitos é importantíssima, embora nem sempre consigamos vê-los. Importantíssimo em termos de permeabilidade vascular. Na urticária crônica, nós conseguimos avaliar um infiltrado celular misto, ainda principalmente perivascular, mas também no interstício. E aí nós podemos ter a presença de linfócitos, eosinófilos e também neutrófilos. Então, linfócitos, eosinófilos e também
neutrófilos. O angioedema é o edema e o infiltrado também, embora, como falamos anteriormente, as lesões mais agudas, elas não são ricas desse infiltrado, e o angioedema é uma lesão aguda. Então, isso pode estar presente no tecido celular subcutâneo. Já no angioedema hereditário, não há células inflamatórias infiltrantes. Não são importantes. Então, na histologia, a gente consegue, de longe, conseguimos ver diversos eosinófilos. Conseguimos observar que eles estão de forma superficial, que muitos eosinófilos. Visualizamos também linfócitos. Temos o edema afastando as fibras colágenas. Na fotografia mais aproximada, conseguimos ver essa célula de citoplasma eosinofílico, núcleo binucleado, uma ferradura, parece em 2 núcleos, mas é uma ferradura formando uma estrutura parecida com 2 núcleos. Aqui conseguimos ver as vasodilatações em uma região com vasos e infiltrado linfocítico, e vemos em vermelho os infiltrados eosinofílicos. Importante o infiltrado linfocítico também nessa estruturação superficial. O edema da derme. Então aqui nós vimos bastante linfócitos. E o edema líquido entre essas fibras. Nessa fotografia, vemos aqui o infiltrado riquíssimo em eosinófilos, principalmente em linfócitos, mas aqui os eosinófilos chamam a atenção. E a gente vai ver os eosinófilos em todo o interstício. Então aqui, possivelmente, uma situação mais crônica. Muito edema, muito eosinófilo, bastante linfócito, mas bem característico aqui a presença desses eosinófilos. Incontáveis eosinófilos.
Então aqui vemos essas células eosinofílicas, núcleo eosinofílico, aliás, citoplasma eosinofílico, núcleo basofílico, bastante edema, deixando essas fibras bem afastadas, bastante linfócitos, eosinófilos, eosinófilo, 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 eosinófilo. Então, muito eosinófilo, bastante linfócito, vasos dilatados. Eosinófilos com seu núcleo característico, seu citoplasma róseo, vermelho. Aqui os linfócitos, aqui vaso com parede espessada, as hemácias dentro. Linfócitos. Bastante eosinófilo, linfócitos, então tudo ao redor aqui de vaso, as paredes aqui, as células endoteliais, então vasos dilatados, edema, muito eosinófilo, bastante linfócito, afastamento dessas estruturas colagênicas, eosinófilos, linfócitos, eosinófilo. Aqui já aparece um neutrófilo, o núcleo com essa característica em 3 divisões. Então nessa foto dá para a gente entender como é que se forma o vaso, as células endoteliais aqui. Então diversos eosinófilos. Aqui neutrófilos, esses núcleos mais chanfrados, parecendo 3 divisões, linfócitos à vontade, eosinófilos, edema, vasodilatação, edema. Então, em resumo, a urticária ela tem alterações mais marcadas da derme superior, mas o envolvimento da derme profunda pode estar presente, inclusive o angioedema é fruto disso, esse envolvimento da derme profunda.
Então, edema dérmico leve, com separação dos feixes de colágeno, dilatação de pequenos vasos sanguíneos, linfáticos e muitas vezes inchaço de seu endotélio. A gente consegue visualizar isso. Infiltrado celular geralmente leve e perivascular, às custas de linfócitos e poucos eosinófilos, na maioria dos casos, mas nós vimos aqui nessa fotografia bastante eosinófilo. Na maioria das vezes você encontra poucos eosinófilos, como nesse caso aqui, poucos eosinófilos. Aqui nós já temos moderados, aqui já muitos eosinófilos, moderados, muitos eosinófilos. Então, os neutrófilos também são frequentemente observados nas lesões iniciais, mas relativamente esparsos, mais proeminente na urticária física. A urticária da atividade física. A gente consegue ver aqui neutrófilos. Então, esses neutrófilos e às vezes eosinófilos, no lumen de pequenos vasos, são vistos nas urticárias iniciais na derme superior. Então, é exatamente o que a gente vê aqui. Neutrófilos no lumen dos vasos. Neutrófilo no lumen dos vasos, dentro dos vasos. Então, ali, possivelmente uma urticária inicial. Não existe, contudo, leucocitoclasia, ou seja, os neutrófilos não destroem o vaso, como nas vasculites verdadeiras, sem alterações fibrinoides ou hemorragia. Então, isso não configura vasculite. Na urticária neutrofílica, há neutrofilia dérmica intersticial mais difusa, geralmente de intensidade leve. Então, urticária que também pode ser neutrofílica. Você tem aí mais neutrófilos do que o normal, mas ainda numa perspectiva de difusão de suas células. Na urticária papular, o infiltrado de células inflamatórias é geralmente mais pesado do que em outras urticárias crônicas. Então, a urticária papular mostra essa característica inflamatória mais presente que nas outras urticárias crônicas. Então, aqui essa fotografia chama a atenção, além do edema dérmico que está marcado aqui, a quantidade de eosinófilos, muitos eosinófilos, muitos eosinófilos. Bastante linfócitos também. Os linfócitos em geral mais agrupados, né? Os eosinófilos mais esparsos, mais dispersos. Então vejam o edema dérmico e vejam aqui os eosinófilos mais aproximados. Então
Então aqui as células da camada basal, os queratinócitos basais, edema abaixo dessa zona de membrana basal. Vasodilatação. O infiltrado de linfócitos e eosinófilos. Então veja aqui que beleza esse eosinófilo. Parece olhinhos, né? Na realidade o núcleo é assim, ó. Olha aqui o núcleo. Parece uma ferradurazinha. Só que quando a gente vê o núcleo nesse corte, então ele aparece como se fossem dois núcleos, né? Dois olhos. A depender do corte que a célula sofra, então você vai ver só um núcleo, como aqui. Como aqui. Então aqui dentro do vaso conseguimos ver um neutrófilo. Esse núcleo em 3 partes. E um eosinófilo e diversos linfócitos. Linfócito é o que a gente tem em maior quantidade. Aqui, células endoteliais. Essa. Núcleo mais alongado, em contato com o citoplasma da outra célula. O linfócito, núcleo arredondado. Eosinófilo. Aqui parece ser um neutrófilo. Veja que infiltrado inflamatório linfocítico e aqui um infiltrado eosinofílico. Eosinófilos. Dilatação de vasos, sempre com linfócitos ali no seu entorno. Dilatação de vasos. Aqui, eosinófilos, linfócitos, células endoteliais, eosinófilo, eosinófilos, linfócitos, edema entre as fibras colagênicas, importante. Aqui uma urticária neutrofílica, então a gente viu que na urticária neutrofílica existem mais neutrófilos esparçados. Então, edema, muito neutrófilo, eosinófilos. Células endoteliais, vasos dilatados. Então, aproximando
a gente consegue ver essas células com os núcleos maiores, que são os neutrófilos. Não são tão eosinofílicas quanto os eosinófilos. O núcleo parecer. Aqui os eosinófilos. Aqui pareceu um neutrófilo. Eosinófilo, eosinófilo. Células endoteliais em vaso. E bastante linfócitos. Linfócitos, 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 linfócitos. Praticamente não se vê núcleo, não se vê citoplasma no linfócito, apenas núcleos. Linfócito, linfócito, linfócito. Temos outra patologia que é o pemphigoide bulhoso, que é similar, ele é uma dermatite perivascular superficial com eosinófilos. Nesse pemphigoide bulhoso é muito importante a visualização, principalmente nas clivagens dos eosinófilos. O pemphigoide bulhoso é uma patologia que acomete principalmente idosos e que descola a epiderme da derme. Então ele faz uma clivagem subepidérmica e a lâmina ela se mostra rica em eosinófilos. Mostra uma epiderme acantótica e espongiótica. A derme papilar é edematosa, como as anteriores. Presença de linfócitos e eosinófilos. Exocitose de linfócitos para a epiderme. Edema da derme papilar. Separação dermoepidérmica inicial, que é a bolha que se cria, e infiltrado perivascular na derme. Então aqui nós podemos ver bolhas tensas, já que o teto da bolha é toda epiderme, relacionado a medicamentos, relacionado à malignidade. Essas bolhas demoram um certo tempo para serem rompidas. Então aqui nós temos uma clivagem, vejam a epiderme totalmente acima e a derme totalmente abaixo e líquido entre elas. E vejam um infiltrado riquíssimo em eosinófilos. Muito eosinófilo. Até parece ter mais eosinófilo do que linfócito. Vemos os linfócitos mais na derme e linfócitos que penetram por exocitose a epiderme. Mas essa camada aqui, muito rica em eosinófilos, é a característica da patologia. A clivagem é repleta de eosinófilos. Também temos eosinófilos na derme. Bastante infiltrado linfocítico na derme. Espongiose, ou seja, edema entre os queratinócitos. Edema papilar. Vejam aqui, tanto linfócitos, a gente encontra linfócitos, quanto muitos eosinófilos nessa lâmina. Que lâmina bela! Muitos eosinófilos. Pemphigoide bulhoso, nível de clivagem subepidérmico. Vejam que acima tem as células da camada basal e essa
vesícula, essa bolha, que é uma bolha tensa, tem todo o teto da epiderme e acumula líquido entre as duas faces, a epiderme e a derme. Diversas células linfocíticas e diversas células eosinofílicas. Finalizando aqui com as células eosinofílicas dentro dessa clivagem. Acima a epiderme, abaixo a derme. E os eosinófilos e linfócitos, principalmente vemos os eosinófilos nesse espaço, nessa clivagem. E para finalizar, um adendo para a gente relembrar aqui as células. Neutrófilos, então vejam aqui a formação do seu núcleo em 3 partes, os eosinófilos em 2, os basófilos com núcleo chanfrado, os linfócitos quase sem citoplasma, núcleo redondo, os monócitos. Então lembrando que os leucócitos eles são agranulócitos, né? Os monócitos e linfócitos. Os leucócitos granulócitos são eosinófilos, basófilos e neutrófilos. Então, fotografias dessas células, então os neutrófilos, eles têm um núcleo aqui em 3 divisões. Os neutrófilos com núcleo encajado. Os linfócitos quase sem o aparecimento de citoplasma, um núcleo grande, redondo. Os monócitos com esse núcleo meio irregular, às vezes chanfrado. O eosinófilo, células vermelhas com núcleo em binucleação. E os basófilos são células granulocíticas, são granulócitos. E como é que elas nascem, né? Então, as células-mãe sanguíneas, elas têm uma classe de células mieloides e de células linfóides. As células linfóides vão fazer os linfócitos B, T e os natural killer. As células mieloides, os glóbulos vermelhos, as plaquetas e os mieloblastos, que vão fazer as células granulocíticas, os basófilos, eosinófilos e neutrófilos. E aqui são os glóbulos, ditos glóbulos brancos. Vem de uma sequência mieloide, mieloblástica e outra linfoblástica. Aqui a gente cobre com essa fotografia uma falta que seria dos mastócitos, que vem lá das células mieloides, vem daqui, né? Os mastócitos. Então eles fazem os mastócitos, os mieloblastos, que os mieloblastos vão fazer neutrófilos, eosinófilos e basófilos. E também monócitos. Além dos eritrócitos e das plaquetas, essas células progenitoras mieloides. As linfóides, os linfócitos BT e as células natural killer.
Os monócitos vão dar origem aos macrófagos. Os mieloblastos, além dos monócitos, neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Os linfócitos T, B e natural killer. E aqui lembrando também, na formação dessas células linfocíticas, então os linfócitos T, CD4, CD8, linfócitos B que dão origem aos plasmócitos, as células plasmocitárias são linfócitos B modificados. Bom, espero poder ajudar sempre que possível no seu engrandecimento acadêmico, científico. Nós somos o CBMS e temos por interesse a sua formação em dermatologia nesta pós-graduação. Então, saudações dermatológicas, me despeço agora, até a próxima aula.